Bom dia, eu sou William Freitas e hoje te deixo com uma frase dita por São Francisco de Sales. A fé verdadeira não repousa nas palavras, mas nas atitudes. Segundo o livro dos Reis, capítulo 23, nos mostra que o despertar espiritual precisa ultrapassar o sentimento e alcançar a prática. Depois que Josias ouviu a palavra no capítulo anterior, ele não se contentou em se emocionar, ele decidiu agir. O capítulo começa com o rei reunindo todo o povo para ouvir o livro da aliança, conforme o versículo 2. A palavra que transforma não fica restrita ao palácio. Ela precisa alcançar todos. Josias faz uma aliança diante do Senhor, conforme o versículo 3, comprometendo-se a guardar os mandamentos com todo o coração e com toda a alma. Compromisso verdadeiro envolve inteireza. Metade não sustenta a reforma. O povo confirma a aliança, mas a confirmação verbal é apenas o início. Agora vem a prática. Josias ordena que sejam retirados do templo todos os utensílios feitos para Baal e para os ídolos, conforme o versículo 4. O que contamina precisa ser removido. Reforma não convive com resíduos do passado. Ele depõe sacerdotes idólatras, conforme o versículo 5. A liderança também precisa ser purificada. Não há restauração sem ajuste estrutural. O poste-ídolo é queimado e reduzido a pó, conforme o versículo 6. O que parecia imponente se torna pó. A idolatria perde força quando confrontada. Josias derruba altares, destrói lugares de culto pagão e contamina os espaços para impedir que fossem reutilizados, conforme os versículos 8 a 10. A decisão é radical, o zelo não é superficial. Ele remove até práticas antigas introduzidas por Salomão, conforme o versículo 13. Nenhum erro histórico é protegido por tradição. O passado não justifica o pecado. Josias também celebra a Páscoa, como não havia sido celebrada desde os dias dos juízes, conforme o versículo 22. A restauração não é apenas remover o mal, é restaurar o verdadeiro culto. O texto afirma que não houve rei como Josias que se convertesse ao Senhor com todo o coração, conforme o versículo 25. Aqui está o ponto central. Inteireza define legado. Mesmo assim, o capítulo deixa claro que o juízo anunciado não seria totalmente cancelado por causa dos pecados acumulados de gerações anteriores, conforme o versículo 26. A fidelidade individual não apaga todas as consequências coletivas, mas honra a Deus. Josias morre em batalha, conforme o versículo 29. O fim pode parecer abrupto, mas sua história permanece como exemplo. Este capítulo fala profundamente sobre fé ativa. Fala sobre responsabilidade espiritual concreta. Fala sobre saúde interior quando o coração se alinha com a prática. Fala sobre honestidade radical diante do erro. Fala sobre livre-arbítrio, pois Josias escolheu obedecer integralmente. Fala sobre resistir à acomodação religiosa. Fala sobre interpretar corretamente a palavra lida. E fala sobre Deus acima de tudo, pois ele se agrada da inteireza. Segundo o livro dos Reis, capítulo 23, nos ensina verdades transformadoras. Arrependimento precisa virar ação, reforma exige coragem, tradição não justifica desobediência e o futuro é moldado por quem leva a palavra até as últimas consequências. Senhor, nesta manhã eu me coloco diante de Ti pedindo que Tua palavra não seja apenas inspiração, mas transformação real em minha vida. Fortalece minha fé para agir conforme aquilo que o Senhor já me revelou. Que eu não permaneça apenas no sentimento. Dá-me responsabilidade espiritual para remover o que contamina meu coração. Que eu não preserve resíduos do passado. Cuida da minha saúde interior, para que o zelo não seja momentâneo, mas constante. Livra-me das tentações da superficialidade espiritual, da tradição vazia e da acomodação confortável. Dá-me honestidade para confrontar áreas que ainda precisam ser ajustadas. Que eu não negocie com ídolos ocultos. Ensina-me a interpretar Tua palavra como direção prática e não apenas como conhecimento teórico. Guia meu livre-arbítrio. Que eu escolha obedecer com todo o coração, com toda a alma e com toda a força. Que eu coloque Deus acima de tudo.
Acima das tradições, acima da opinião pública, acima do medo da mudança, acima do apego ao passado. Senhor, que minha fé produza ações, que minha obediência seja visível e sincera, que eu viva a palavra e não apenas a escute. Amém. Se você gostou, deixe um joinha, comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia.